surto coletivo que vocês arrumam, de, ai, o TCC, meu Deus do céu, arrancar os cabelos, ficar desesperado. Então, para tirar um pouco isso. E apesar de ser um trabalho de fôlego, sim, que tem seus desafios, sim, eu não tô aqui falando que é simples, mas a ideia é que a gente possa, ouvindo o pessoal que já passou pelo TCC, que eles possam retornar e, além de apresentar a pesquisa, dividir um pouco o processo de construção do TCC também. Então, eu vi que algumas carinhas que estão aqui estão em processo de TCC, então que vocês também possam aproveitar isso. E acabou que eu não me apresentei, né? Atropelei as coisas, mas não sei, sou Gisele Picorelli, professora da UF, do Departamento de Direito Processual. Inicialmente entrei na UF via pós-graduação, depois mestrado, entrei como professora substituta no departamento da Fernanda, no SDV, entrei para o doutorado, fui professora da Rural, em Seropédica, e depois retornei à UF. Então, agora no departamento de Direito Processual. E alguns sabem, minha cadeira é processo civil, e eu trabalho muito com acesso à justiça, meios alternativos, processo de família. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, revê-los, e que a gente possa aproveitar esse momento também para essa troca aqui de saberes, mas que a gente possa aproveitar esse momento para saber que a gente está junto, que ninguém está sozinho. E acho que é isso, Patrícia querida, eu preciso fazer um agradecimento aqui por você ter aceitado esse convite e vir dividir a sua pesquisa com o pessoal. E acho que é isso. Obrigada, Gi. Gente, meu nome é Patrícia, como vocês viram, eu acabei de me formei em dezembro agora. Eu fiz o TCC com a Gisele, ela foi minha orientadora. Foi um ano longo, e quando eu achava que 2020 seria melhor que 2019, chegou 2020. E essa loucura toda. Eu tenho muito a agradecer o convite do Caeve, da Gisele, da Fernanda. Eu levei um susto, a Gisele me mandou num domingo de manhã, tipo, um convite, eu fiquei como assim, falar numa live para um monte de gente, e enfim, mas a gente acabou mergulhando nessa ideia, achei bem legal, principalmente pelo que ela falou de desmistificar a ideia do TCC ser uma coisa horrível, de ser um monstro, de um bicho de 7 cabeças, e não é. Né? O TCC, ele às vezes ele pode assustar. Eu passei 5 anos da faculdade morrendo de medo. E eu me lembro que o meu primeiro encontro com a Gisele foi: Gisele, o que eu faço da minha vida? Eu tô apavorada. E a Gisele falou: calma, é só um TCC, só mais um trabalho. E assim, foi um trabalho, foi trabalhoso, como o próprio nome diz, foi um trabalho que durou um ano inteiro, mas não foi difícil. Depois que você entende aquilo, depois que você se identifica com o tema, tudo fica mais leve. A minha dica é: tentem se identificar. Escolha um tema não pela facilidade, pela quantidade de material que você tem, mas pela identificação sua com o tema. Eu acho que isso é muito importante. E também com o professor. Façam laços com o professor durante a faculdade e chamem um professor que mergulhe no tema junto com vocês, que vai ficar tudo mais fluido. Eu hoje eu não trabalho mais, eu não trabalho nessa área, eu trabalho com direito empresarial. E o meu tema foi em direito de família. Eu tive muito pouco direito de família na faculdade, na verdade, e nem foi com a Gisele, mas eu sabia que ela era professora também de direito de família, apesar dela ter me dado processo civil, e ela já estava lotada de alunos, ela já tinha falado: olha, não posso te orientar, mas mesmo assim eu fui lá, sorrateira, pedi lá, coloquei lá no formulário que eu queria ela, e ela acabou me aceitando, e a gente mergulhou aí juntas nessa jornada. Enfim, queria agradecer o convite e vou deixar a Fernandinha falar agora. Voltei, né? Voltou meu microfone. Dentro da dinâmica que nós combinamos, eu vou fazer uma introdução a partir do que seria a responsabilidade civil, partindo para o direito de família, e por que esses temas
eles conseguem estabelecer um diálogo dentro do direito de família. Então, o tema específico ficou responsabilidade civil no abandono afetivo, e onde a responsabilidade civil vai se deparar com o direito de família. Eu combinei com as meninas mais cedo que poderia ficar um pouquinho redundante para quem já está no final da faculdade ou para quem já se formou, né? Por exemplo, já vi aqui minha super orientanda que escreveu sobre esse tema numa fase importante, que é o abandono afetivo da pessoa idosa, né? Que é a Tatiana Moura. Então, quem já se formou, quem já passou pela responsabilidade civil, pode parecer repetitivo, mas é importante para os alunos dos primeiros semestres entenderem o que é responsabilidade civil, para depois nós chegarmos à família e, por fim, ao abandono afetivo. Por quê? Há um princípio geral que norteia o direito, que é o que a gente chama de princípio da legalidade. Nós só somos obrigados a fazer alguma coisa se houver uma lei que me obrigue a tanto, que vai me compelir a ter aquela conduta. Então, se algo não é obrigado por lei, não há o que nós chamamos de dever jurídico. E isso é a base da relação jurídica que a gente chama de obrigacional, que vocês vão ver a partir lá do quarto período. Então, de onde vem a responsabilidade civil? A responsabilidade civil vem sempre que alguém que seria obrigado a fazer alguma coisa, ou até a não fazer, a respeitar o direito do outro, quebra esse dever. Então, para ver responsabilidade civil, a gente tem que ter ideia que ela é sempre o que a gente chama de um dever jurídico secundário. O meu dever jurídico originário foi violado, eu quebrei o meu dever de conduta, e a partir daí surge a responsabilização. Surge o que nós vamos chamar de responsabilidade civil. Então, eu sempre brinco com os alunos lá, quando eu falo de responsabilidade civil, eu falo, eis que surge o dever de indenizar. Quando que o dever de indenizar vai surgir? Quando o meu comportamento originário viola a lei. Tá? E o sistema jurídico brasileiro trabalha duas formas de responsabilidade civil. Uma baseada no que a gente chama de ato ilícito, que é um comportamento fundado no artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano, destaque aí para o E, né, para essa conjunção no artigo. Todo aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa dano, comete ato ilícito. Então, eu quebro o meu dever jurídico. Aí você fala assim, Fernanda, mas o 186 não falou nada de dever de indenizar. A gente dá um salto para o capítulo da responsabilidade civil, e lá no artigo 927, também do Código Civil, a gente encontra que todo aquele que comete um ato ilícito, que é um comportamento culposo, onde eu causo prejuízo a alguém, tem o dever de indenizar. E isso nós chamamos de responsabilidade civil subjetiva. Por que ganha esse nome? Porque ela é baseada na culpa de determinado sujeito. E aí, para o pessoal que está começando agora, primeiro, segundo, até o quarto período, a gente aprende que culpa para o direito civil é todo comportamento em que eu ou quero causar o dano. Agora, eu também sou culpado quando eu negligencio os meus deveres. E isso pode ser uma chave para o nosso tema. Tá? Então, se eu sou negligente com o meu dever de cuidar de alguém, olha a primeira pista para o abandono afetivo, né? Se eu negligencio o meu dever jurídico, eu também ajo com culpa, tá? E agindo com culpa, eu posso ser constrangido juridicamente a ressarcir, a indenizar, a ter aí medidas reparatórias num primeiro momento. Há outras possibilidades compositivas, mas isso fica com a minha querida amiga Gisele, né? A gente vai ver, mas num primeiro momento, a lei manda a gente indenizar quando causa dano.
Agora, no parágrafo único do mesmo artigo 927, a gente tem a base do que a gente chama de responsabilidade civil objetiva. Qual a diferença da responsabilidade civil objetiva para subjetiva? Na subjetiva, eu tenho que provar que eu fui culpado, que eu negligenciei, que eu quis causar dano, que eu quis provocar o prejuízo. Na objetiva, gente, basta que eu descumpra o que a lei me manda fazer. Então, o pessoal do 1º ao 4º período já deve saber que o direito não é o campo da exatidão, que o direito é o campo da controvérsia, do diálogo, né? E muitas das vezes há uma discussão teórica de que teoria, do que a gente vai aplicar quando eu me deparo com a situação concreta. Então, para falarmos de abandono afetivo, existe essa controvérsia dentro do direito. Se a responsabilidade civil por abandono afetivo seria uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva, tá? Baseada na culpa de quem causou o dano, ou se seria objetiva. Por que objetiva? Eu tenho obrigação de amar as pessoas? Eu tenho que gostar de alguém? E aí, nós saímos da minha do primeiro recorte da minha fala para a transposição do assunto para o direito de família. Nós somos seres gregários e a nossa estrutura social se organizou em termos de núcleos familiares. Né? Quem foi meu aluno de direito de família sabe que eu boto aquele famigerado slide inicial, onde eu boto uns 18 tipos de família. Desde a família unipessoal, né, do sujeito que mora sozinho, lá da súmula 358, até a família monoparental, a família multiparental, pluriparental, a família tradicional brasileira, que é a família nuclear, a família homossexual, né? Então, nós temos aí uma pluralidade de relações familiares. E as relações de família, elas não são apenas relações sociais, elas são relações jurídicas, ou seja, são núcleos de coexistência que são construídos, lógico que a partir do afeto, da relação biológica, que é um dado importante da relação jurídica familiar, mas também de um intangível. Então, o direito de família para o direito civil é o campo mais complexo, porque na composição da família entra um lado biológico forte, porque a maioria das famílias nasce da família natural, da reprodução humana natural. Temos o componente social, temos um componente religioso, que é um aspecto fortíssimo do direito de família atualmente, né? Que, inclusive, é uma discussão importante, até que ponto a religião dialoga ou pauta hoje as discussões no direito de família, mas isso é assunto também para outro dia. Temos um componente social, a família é a célula máter da sociedade, é o núcleo estruturante básico. E, finalmente, temos o aspecto jurídico. Então, se a família é um locus de incidência da lei, se a família é um ambiente de incidência do direito, eu tenho normas jurídicas sobre ela. Se eu tenho normas jurídicas, eu volto na minha primeira frase, que ninguém é obrigado a fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. E aí surge a nossa discussão da noite, né? Quais os deveres que pautam as pessoas dentro de um núcleo familiar? Nós temos, regendo o direito de família, um conjunto de princípios jurídicos, de valores normativos que se sobrepõem à própria lei, no sentido básico ali, para o pessoal do primeiro período, fala assim, a lei é apenas um dos aspectos da normatividade, apenas um dos aspectos da incidência do direito sobre a nossa vida. Nós temos princípios jurídicos que são vetores, que vão se cruzando e formando como um arcabouço, uma base jurídica para o nosso sistema. Então, a família é regida por um conjunto de princípios familiares. O princípio da afetividade, o princípio da responsabilidade, o princípio da solidariedade intrafamiliar, tá?
cooperação, e aí vão muitos outros. Eu quero me prender a esses 3: princípio da afetividade, da responsabilidade e da solidariedade familiar. Bem, há uma face muito conhecida desses princípios que norteiam o direito de família, que são os deveres jurídicos de conteúdo material, pecuniário, tá? Patrimonial, porque quando no direito civil nós dizemos que uma relação jurídica é patrimonial, é porque ela pode ser quantificada economicamente, ela pode ser mensurada em termos econômicos. E há, dentro do direito de família, deveres jurídicos que têm uma face patrimonial, que nesses tempos de pandemia, de coronavírus, se tornam muito relevantes, por exemplo, como o pagamento de alimentos, que é a famosa pensão alimentícia. Isso está no campo da responsabilidade patrimonial dos pais, ou dos avós, ou dos filhos para com os pais idosos, mas no campo patrimonial, econômico, financeiro. Contudo, quando nós falamos de princípio da afetividade, nós estamos no campo da subjetividade. Estamos no campo do cuidado, do respeito, da consideração que as pessoas devem ter entre si quando falamos de um núcleo familiar, tá? Então, quando nós falamos desse núcleo familiar, nós temos que entender que existe uma dinâmica aí que é baseada em normas jurídicas, mas normas jurídicas cujo conteúdo é extrapatrimonial, ou seja, não são quantificáveis economicamente. Quanto vale uma maternidade? Né? A relação de maternidade, a relação de mãe e filho. Quanto vale a relação entre irmãos, entre cônjuges, entre companheiros, entre companheiras? Quanto vale essa relação jurídica? Nós não temos como quantificar. E aí, gente, é que surge o nó da questão, e que eu vou deixar a Patrícia falar da pesquisa dela, né? Por quê? Se eu tenho deveres jurídicos imateriais, deveres jurídicos não patrimoniais, que são o dever de solidariedade, afeto, cooperação, e que transcendem a obrigação do cuidado puramente patrimonial, como obrigar alguém a amar? Como obrigar alguém a cuidar? Tá? Então, muitos autores e a maioria dos nossos tribunais resistem à tese da responsabilidade civil por abandono afetivo. Quer dizer, o fato de eu poder indenizar, baseado no fato de que, se eu abandono meu filho, eu estou causando um dano psicológico a ele, e que esse dano psicológico pode ser avaliado e pode ser passível de reparação. Tanto, gente, um parênteses, quando nós falamos de responsabilidade civil para sanar danos extrapatrimoniais, a gente nunca fala de indenização. A gente fala de reparação. Porque indenizar é quantificar o que a pessoa perdeu. Então, se eu causo um prejuízo à Gisele de 5 mil, eu vou indenizá-la em 5 mil. Né? Eu quebrei um computador dela que valia 2 mil. Falei, Gisele, eu vou te indenizar. Eu vou te repor os 2 mil. Então, é possível nós termos uma pretensão indenizatória. Eu vou colocá-la na situação jurídica anterior. Contudo, se eu ofendo a honra da Gisele, eu estou lesando um bem jurídico de caráter extrapatrimonial. E aí, quanto vale a honra dela? 2 mil paga? Você fala, ai, Fernanda, conheço gente que a honra não custa 10 reais, né? Mas, lógico que cada um tem as suas subjetividades, né? Cada um tem as suas subjetividades, e eu não tenho como dizer que eu vou indenizar alguém quanto uma lesão à honra. Esse mesmo raciocínio se aplica às relações imateriais dentro do direito de família. E por isso os tribunais são tão resistentes em acolherem a tese do abandono afetivo. E isso a Patrícia vai falar, né, melhor para a gente da pesquisa dela.
né? Então, o nó seria esse aí. A Erli tá lembrando de um dano moral que foi, né? Oi, Erli, um beijo para você. A Erli tá lembrando aqui de um dano moral que foi quantificado no valor de R$ 1,99, né? Tá igual aquela música da Gabi Amarantos, né? Porque essa foi a quantificação da lesão imaterial por aquele tribunal. Cá para nós, gente, isso é uma live de família, mas um desrespeito com a parte você quantificar o dano moral de R$ 1,99. Mas acontece, por quê? Os tribunais dizem que isso não é passível de ser mensurado objetivamente. Então, percebem o nó? Então, vou encerrando aqui a minha fala para a gente deixar espaço, né, para a Patrícia, depois para a Gisele fechar, e estou à disposição. Então, só para resumir, 3 eixos, gente. Responsabilidade civil é quando eu violo um dever originário que a lei me impõe, pode ser subjetiva e objetiva, tenho múltiplas relações familiares dentro do direito, né? E essas múltiplas relações são pautadas sobre deveres jurídicos, materiais e imateriais. E eu queria fechar, né? E até aqui minha queridíssima Tatiana não deixa mentir com o trabalho dela, que há 2 campos de discussão para o direito, para a responsabilidade civil hoje, né? O foco da Patrícia foi mais a relação do pai para com o filho. Agora, nós temos também o abandono afetivo inverso, ou invertido, que é quando os filhos ou netos abandonam os pais idosos. Então, quando nós ouvirmos a Gisele e a Patrícia, vamos abrir as nossas mentes para fazer esse diálogo de responsabilidade civil com o dever jurídico de direito de família e desse vértice em que quem pode sofrer abandono afetivo? Imediatamente nós pensamos na criança e adolescente, mas pode ser a pessoa com deficiência, pode ser um pai idoso, uma mãe idosa, um avô, uma avó, tá? Então, isso que eu queria falar como introdução para vocês. Perdoem se eu fugir um pouquinho do tempo e reitero aqui a alegria de estar nessa live aí com tantos queridos. Até daqui a pouco com as perguntas, né? Patrícia, por favor. Obrigada, Fê. Como a Fê falou, o meu objetivo era falar mais em relação aos ascendentes para os descendentes. Curiosamente, eu não consegui encontrar dentro do meu lapso temporal nenhuma ação de filho contra a mãe. Eu encontrei só de filhos contra os pais, o que já mostra um pouco da nossa realidade, que a maioria das crianças ficam geralmente realmente com as mães e que na maior parte das vezes que nós temos um abandono afetivo são os pais que fazem esse tipo de abandono. Eu delimitei minha pesquisa o seguinte, eu usei um caso parâmetro do STJ, que foi o caso da Nancy Andrighi, em que ela reconheceu em 2012 a possibilidade de compensação por danos morais decorrentes de abandono afetivo. Até então, o STJ tinha uma decisão de 2005, em que ele não reconhecia, e em 2012 esse entendimento foi atualizado, e a jurisprudência mudou um pouco o entendimento no sentido de que era possível, sim, ter um abandono efetivo e uma indenização decorrente desse abandono afetivo. Ao todo, aí eu coloquei no meu lapso temporal, eu comecei em 2012, logo após esse caso, decidido pela Nancy Andrighi, até o início da minha pesquisa em 2019. Eu encontrei um pouco menos de 30 casos dentro do Rio de Janeiro, e que não estavam em sigilo, não estavam em segredo de justiça, apenas 13. Dentro desses 13, eu selecionei 5, que eram referentes a outros ascendentes para os descendentes, e os que eram mais diferentes, porque tem algumas decisões que são muito similares às outras. Dentro dessas 5 que eu encontrei, a diferença era gritante. Nós víamos todo tipo de decisão, inclusive uma decisão de 2 parágrafos, assim. O que eu encontrei muito, que foi um pouco a minha dificuldade no meu TCC, foi encontrar muitas decisões sem fundamento, em que o juiz simplesmente copiava trecho, como eu pegava decisões de segunda instância, na maior parte das vezes o desembargador, o relator, pegava trechos da decisão de primeira instância, ou copiava os artigos, ou copiava alguma jurisprudência, e dizia, defiro ou não defiro, e o valor é isso. Eles não se atinham muito aos detalhes do caso em concreto, eles não falavam por que eles estavam decidindo de uma forma ou de outra. Muitos deles simplesmente colavam a decisão da Nancy Andrighi
como se ela fosse vinculante, ele fosse obrigado a decidir dessa forma. Enfim, e eu vi indenizações que variavam entre R$ 5.000 até R$ 400.000. Então, assim, isso foi uma coisa que realmente me assustou. Como que a gente pode fazer para quantificar o sofrimento ali do seu abandono afetivo? Como que você pode dizer que uma criança sofreu o equivalente a R$ 5.000 e uma outra o equivalente a R$ 400.000? Essa própria decisão da Nancy Andrighi era um caso em que, em primeira instância, tinha sido indeferido. Em segunda instância, o desembargador deu 450 mil e ela, em terceira instância, reduziu para 200 mil. Então, assim, em vários outros, a maior parte das vezes o que os juízes falavam era apenas levar em conta a situação financeira do réu. Então, isso acaba perdendo um pouco o objetivo. Então, só quem tem um pai com boas condições financeiras vai poder entrar com esse tipo de ação. Então, a pessoa que tem um pai que ganha 2 salários mínimos por mês, qual que é a probabilidade dela conseguir alguma indenização nesse sentido? Enfim, o que eu percebi foi um pouco a pobreza dessas decisões, a falta de fundamentação, a mera reprodução, e principalmente a perda do objetivo da compensação ou indenização. Porque, assim, a princípio, o conceito doutrinário da indenização, ela tem 3 esferas, que é a retribuição do mal que você fez a alguém, do dano que você causou. Então, você quer punir aquela pessoa por ter feito algo que não é socialmente aceitável. Você quer compensar a pessoa que sofreu um dano, então você quer dar um conforto para ela. E, além disso, tem um caráter pedagógico, é evitar que aquela pessoa volte a reincidir e dar uma resposta para a sociedade. E, no final das contas, o que eu encontrei na maior parte dessas decisões era uma resposta pronta do judiciário, sem levar muito a fundo a cada questão caso a caso. Ali, nós não víamos, para não dizer que eu não vi, de 13 decisões que eu li, apenas uma delas, nós tínhamos uma análise com assistente social, com psicóloga, em que, de fato, foi constatado que a criança sofreu, teve danos irreversíveis com abandono afetivo, ela teve problemas de fala, teve problemas na coordenação motora, e essa foi, inclusive, a que ganhou R$ 5.000. E na outra que eu encontrei também decisões em que a pessoa, depois de 35 anos, ela foi entrar com uma ação, o pai nem sabia que tinha uma filha e ganhou mesmo assim a indenização. Então, assim, o que eu senti foi muito da cabeça do juiz, né? A gente não tem muito um parâmetro, a gente não tem aprofundamento, a gente não tem uma reflexão sobre o tema. A ideia era sempre dar uma resposta pronta para dizer que o judiciário está resolvendo as mazelas da sociedade. E não é bem assim, porque o direito de família é um tema muito delicado. E quando você está falando de conexões afetivas, não tem como você dar uma resposta pronta, não tem uma fórmula de bolo ali para você responder. Você tem que enfrentar essas situações a fundo. Então, assim, o juiz que ele lida com esse tipo de situações, ele tem que estar pronto para esse tipo de situação. Então, o caso que me interessou foi esse, em que o juiz quis ouvir vizinhos, ouviu irmãos, tios, primos, entender qual que foram realmente os problemas da criança ou do adolescente. Recentemente saiu até um informativo da STJ dizendo que o prazo para a criança ou para o adolescente começar a poder entrar com uma ação contra o pai começa a fluir a partir dos 18 anos. Então, assim, você não pode esperar a sua vida inteira, a partir quando você estiver com 50 anos, você simplesmente entrar com uma ação contra o seu pai para ganhar um dinheirinho. E, principalmente, qual que é a ideia desse dinheiro ali no final? Ele tem esse caráter compensatório, ele tem esse caráter retributivo, ele é pedagógico, assim. No que eu defendi no meu TCC, eu não consegui encontrar nessas decisões que eu analisei em nenhuma dessas 3 esferas. Na verdade, apenas o punitivo, só o retributivo. Então, assim, de fato, você obrigar alguém a desembolsar um dinheiro, isso é um mal que está causando à pessoa. Mas isso compensa, isso compara ao mal que ela causou a uma criança, querendo ou não. Enfim, eu não vi esse grau de pedagógico, assim. Como que você vai dizer que ao fazer um pai pagar uma indenização, você vai impedir que ele volte a fazer isso? Então, se um pai tiver um filho e ele tem um abandono afetivo desse filho, então ele é obrigado, esse filho posteriormente entra na justiça, ele é obrigado a pagar uma indenização, então das próximas vezes ele já não vai mais fazer porque ele está com medo de novo ter que pagar uma quantia. Isso faz sentido? O Cristiano Chaves, no livro dele, até fala muito isso, e isso pode até mesmo esgarçar mais esses laços, né? Fazer com que o pai conviva com a criança sem querer conviver com a criança, sem ter uma relação de afeto, por um mero receio e medo de, posteriormente, ter que sofrer um processo judicial, um processo que muitas vezes é doloroso, porque como você vai ter que
colocar ali na frente de várias pessoas, de advogados, de testemunhas, das partes, enfim, questões da sua vida pessoal, de sofrimento, porque, afinal de contas, você tem que provar. Esse é um dano subjetivo, não é objetivo, então você tem que comprovar que você sofreu. Enfim, na maior parte das vezes a gente não encontra essa parte do pedagógico. Primeiro porque aquele pai pode nunca mais ter filho. Então aí você já perdeu a parte pedagógica. Segundo que não é isso que vai fazer outros pais abandonarem os seus filhos afetivamente, você pode ter certeza. Assim, muitos deles não sabem nem o que significa abandono afetivo, e mesmo que souber, não vai ser isso que vai impedir. E compensatório, assim, eu não sei vocês, mas eu acredito que não vai ser uma quantia de dinheiro que vai fazer com que você se sinta melhor. Então, você ganhou 5 mil reais, você vai lá pagar as contas que tem que pagar, ou você vai dar um rolê no shopping, vai fazer umas comprinhas, e beleza, desapareceu todo o seu problema, você não tem mais aquelas questões íntimas, você não tem mais problemas não resolvidos dentro de você não tem mais aquela sensação de ser renegado, de abandono. Enfim, eu realmente não acho que isso traga um conforto, pelo menos não de uma forma isolada. Eu não sou totalmente contra a indenização, mas eu sou contra a indenização isolada. Eu acho que, assim, muitas pessoas que falaram isso comigo, que, paga a terapia, mas no caso a gente não está falando de danos morais. Né? Pagamento de terapia seria uma indenização material, e isso seria uma das coisas que eu defenderia, que seria tentar fazer com que as partes façam um tratamento psicológico, aliado com outras ferramentas, e enfim. E aí a gente não está falando de dano moral, porque o dinheiro em si não vai ser o que vai reparar o seu problema. Talvez uma terapia, talvez uma mediação para tentar uma reaproximação, tem várias medidas que podem tentar consolar você, e pode, assim, é óbvio que dinheiro não faz mal para ninguém, mas, assim, o que eu estou dizendo é que não vai ser isso que vai resolver o seu problema e das outras pessoas que vão surgir. Porque é diferente de uma demanda consumerista, em que um banco te negativa, ou ele te manda um cartão de crédito, ele te cobra um juro abusivo, e você entra contra ele, e aí você ganha uma indenização, porque a ideia ali é que o banco pare de fazer isso. E se toda vez que ele fizer isso, ele começar a ter prejuízo, isso vai cumprir o caráter educacional ali, pedagógico, né? Ele vai começar, eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando com isso daqui. Mas isso não é o caso, a gente não tem uma demanda consumerista aqui, isso não é objetivo. É muito subjetivo, se envolve sentimentos muito delicados, como esse caso que eu falei para vocês, em que a criança ficou com sequelas na fala, na coordenação motora, coisas que ela vai levar durante muito tempo, se não for permanente. Enfim, eu não acredito nesse caráter pedagógico e compensatório, e a ideia ele seria meramente retributivo, seria só devolver o mal para a pessoa. E eu não acho que essa é a melhor forma, principalmente porque eu vejo aí uma certa incoerência com quem é menos punitivista, né? A gente defende muito vamos acabar com as prisões, vamos diminuir as penas, vamos falar menos de julgar, vamos tentar ir mais no fundo da questão. E do outro lado a gente fala, não, tem mais a que pagar, tem mais a que condenar. Mas você não está enfrentando a questão de fundo ali, né? Você está falando para condenar mais uma pessoa, para deixar mais uma pessoa endividada ali, entendeu? Então, assim, eu acho isso uma incoerência, e eu não vejo como isso pode, de fato, atacar o fundo da questão e como isso pode resolver o problema de baixo. Eu acho que, principalmente na faculdade, a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre enfrentar as questões de fundo, a gente fala sobre resolver, que encarcerar não é resposta, a gente fala muito sobre condenação não leva ninguém a nada, e de outra forma, isso também é uma condenação. Você também vai expor aquela pessoa enfim, é uma humilhação, a ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes ela não tem, e até mesmo uma forma de seletivismo ali. Então, só quem tem dinheiro que tem direito a receber uma indenização por abandono afetivo. Se você não tiver, o problema é seu, chora no seu travesseiro à noite. Então, assim, muitos dos casos que eu encontrei eram casos assim, de partir o coração, em que você via que a pessoa várias vezes a mãe contava que ficava esperando no aniversário o pai chegar e o pai nunca vinha. E aí, posteriormente, o maiorzinho viu o pai postando foto com os outros filhos e ela nunca recebia aquela mesma atenção. Então, aí, mais uma vez, nós vemos, é possível que o mesmo pai goste de um filho e não goste de outro, nutre um sentimento por um que não nutre por outro. Então, a gente tem que entender o porquê daquilo. Né? A gente tem que entender se tem a ver com a concepção daquela criança, se tem a ver com a mãe daquela criança, se houve alguma questão, e tentar resolver essa questão de fundo, e não só retribuir um dano que ele causou. Então, foi basicamente isso. O meu TCC
Foi até bem rápido de fazer depois que eu entendi o que eu queria, as coisas que eu precisava pesquisar. Eu estava até conversando com a Gisele que a ideia aqui era realmente desmistificar essa ideia de que TCC é a coisa mais difícil que você vai fazer na faculdade, e olha, eu vou te dizer que não foi. Foram 5 anos muito difíceis e o TCC realmente não foi o mais difícil deles. O difícil é você conciliar tudo, porque você está muito nervoso no último ano da faculdade, é um ano de muita pressão, de você caramba, eu não tenho mais esse aparato aqui, agora sou eu por eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que passar na OAB, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida. E você tem um TCC que não é um trabalho difícil, mas ele é longo, ele é trabalhoso, e você tem que pesquisar, e você tem que entender, e você tem que ver como as pessoas estão tratando esse tema. Outra coisa que eu recomendo muito é vocês verem jurisprudência desde o início da faculdade. Eu fiquei muito em doutrina a minha faculdade inteira e fui descobrir que a jurisprudência era uma coisa maravilhosa de estudar nos últimos anos. Então, assim, até para quando vocês forem escolher o tema de vocês, vejam o que está sendo discutido pelos tribunais hoje em dia. Vejam o que de fato está sendo usado, porque também não adianta vocês estudarem um tema batido, letra morta, que, enfim, não vai levar mais você a lugar nenhum. Eu acho que tudo a gente tem que tentar ver uma aplicabilidade na prática. Enfim, é, aproveitem o tempo de pandemia para fazerem o TCC, quem está fazendo o TCC, quem ainda não está fazendo, a pesquisar os temas que você gostaria, porque quando abre lá para você fazer o formulário, você tem uma semana para escrever o seu tema, para mandar para o professor, e se não, tchau, tchau. E assim, a minha dica é, façam laços com os professores desde o início. Isso vai ajudar vocês a escolher temas, conforme vocês forem conversando em sala de aula, vão surgir ideias na cabeça de vocês, e isso vai ajudar com certeza. Eu tive a sorte de ter uma professora maravilhosa que me deixava mandar mensagem para ela no domingo à noite, e não recomendo fazerem isso, mas eu fiz, e foi muito engrandecedor, assim. No final, quando eu apresentei o meu TCC, me deu até uma sensação de vazio, sabe? Eu estava até com a Fernanda, a Gisele e a professora Cibele, e eu chorei de alívio e de desespero ao mesmo tempo. Aproveitem cada segundo da faculdade, porque hoje eu sei que eu morro de saudade, e toda vez que eu passo em frente à faculdade, eu fico com o coração super apertado, vontade de voltar para o primeiro período, e, enfim, aproveitem cada segundo, assim que acabar a pandemia, porque a faculdade é maravilhosa, vocês vão encontrar muitos professores bons, muitos alunos legais, vão fazer histórias que vocês vão lembrar pro resto da vida. E, enfim, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui. Obrigada. Bom, acho que é comigo agora, né? Só para registrar aqui, o pessoal está começando a fazer umas perguntas, as perguntas estão, né, começando a ser direcionadas, e aí tem pergunta relacionada ao TCC, eu vou sugerir da galera que está coordenando o evento e recolhendo isso e perguntar tudo ao final, só para a gente aproveitar e seguir aqui na temática, beleza? Bom, então, vou dar continuidade aí à reflexão. Fiquei muito feliz da Patrícia ter falado a respeito do TCC em si. Acho que esse é o objetivo também desse nosso encontro, para que vocês possam ter claro, ter em mente que o TCC é um momento que demanda energia, demanda trabalho, demanda esforço, mas é um momento também de realização e de colocar ali um pouco de escolha, a escolha de vocês, qual temática vocês têm interesse em pesquisar, e qual perspectiva vocês querem adotar, como vocês querem trabalhar aquilo. Então, que bom que a Patrícia falou disso. Essa temática é uma temática muito relevante, é uma temática que pode não parecer, mas é uma temática do cotidiano, nem todo mundo tem notícias, né, dessas situações, mas é uma temática que faz parte do cotidiano. E como vou retomar lá com a Fernanda, só para a gente ter uma linha aqui de raciocínio, quando então a gente fala nessa ideia da responsabilidade civil por abandono afetivo,
a gente está vinculando a um dever de cuidado decorrente de uma relação familiar. O abandono afetivo, na perspectiva que a gente está trabalhando, não é... Ela está diretamente vinculada a uma relação parental, né? E aí, nessas duas linhas, tanto pai e mãe em relação a filhos e filhas, mas também filhos, netos em relação aos seus ascendentes. Então, existe esse dever de cuidado, como a Fernanda trouxe lá, baseado em alguns princípios, especialmente afetividade, solidariedade, e esse dever que a gente tem aí da relação familiar, vinculado à dignidade, ao afeto. E quando a gente tem a quebra desse dever de cuidado, como a Patrícia trouxe, a gente abre a possibilidade de recorrer a modelos e medidas para que aquele dano causado tenha algum grau de reparação. Então, pensando a partir desse modelo que a gente construiu até agora, com a fala da Fernanda e com a fala da Patrícia, e eu vi o pessoal comentando aqui como é interessante pensar que uma condenação de dano moral por abandono afetivo, ela tem uma vinculação direta com o pagamento de valor, e esse valor, na pesquisa da Patrícia, depois quem tiver interesse, dá uma olhadinha no banco de TCCs da biblioteca, que possivelmente o TCC da Patrícia já está disponível lá. E se não estiver disponível lá, minha sugestão é que vocês entrem em contato com ela e peçam, porque vale muito a pena o estudo desse trabalho, porque ela deixou bem claro que a monetização desse dano, ela é muito complicada e é muito difícil. E por que ela é muito complicada e muito difícil? Como a Fernanda falou, porque a gente tem aí um dano baseado num dever jurídico imaterial. Então, não é só a questão de ou pagar pensão, né, pagar os alimentos, ou pagar uma possível terapia de forma a tentar minimizar o dano, está para além das questões patrimoniais, né, extrapola as questões patrimoniais. E aí, quando se trabalha com reparação, na questão do abandono afetivo, a Patrícia trouxe a questão pedagógica e a questão punitiva. Só que como a gente trabalha questões extrapatrimoniais de forma punitiva e pedagógica, como a gente traz uma resposta que tem esse cunho preventivo, punitivo e pedagógico para as questões extrapatrimoniais, né? Até porque, por mais, aí só fazendo um paralelo com o processo, quem já passou pelo processo de conhecimento civil, trabalhou lá aqueles 3 elementos da ação, né? Parte, causa de pedir e pedido. Se a gente está diante de uma ação de reparação por abandono afetivo, ou uma ação de dano moral por abandono afetivo, ou uma ação de responsabilidade civil por abandono afetivo, a gente vai ter como partes a autora aí, o filho, a filha, e aí lembrar que a capacidade civil, a capacidade processual precisa estar regular, né, a depender da condição desse autor, dessa autora, e quem está no polo passivo, o pai ou a mãe. Aí alguém vai falar assim, só o pai vai estar no polo passivo? Não. A maioria esmagadora dos processos é o pai que está lá, mas a mãe pode também ter, né, deixado de cumprir esse dever. Então, como partes, a gente tem autor e réu aí, filho e filha como autores, e pai ou mãe como réu. O que eu tenho como causa de pedir? E se a gente fizer aquela clássica divisão em fatos e fundamentos jurídicos, quais são os fatos que vão basear a minha causa de pedir? Tenho aí a relação parental, que poderia existir e deixou de ser próxima, de ser cuidadosa. Eu tenho uma omissão ou uma negligência desse genitor ou dessa genitora para com esse dever de cuidado. Só destacando aqui, gente, que o simples pagamento da pensão
ou da obrigação alimentar, não exime esse genitor ou essa genitora dessa responsabilidade, desse dever de cuidado. Não é fazer o depósito, fazer o pagamento da pensão, dos alimentos, e tô quite com a minha parcela. Não é. E a gente tem até uma decisão bem recente em relação a isso, que eu tive acesso aqui, tive notícia dela no finzinho de abril, que o pai é condenado a indenizar a filha, lá a Justiça do Tocantins condenou o pai a pedido da DP, a filha estava, que era autora, a filha, estava pelo pai, e a DP, Defensoria Pública lá de Tocantins, promoveu a ação contra o pai, né, e a Justiça do Tocantins condenou ao pagamento de R$50 mil de indenização. E uma dos argumentos de defesa do pai era que ele pagava alimentos. Então, estava tudo bem para ele. E, na verdade, o simples pagamento dessa obrigação de alimentar não exime o sujeito, o genitor ou a genitora, dessa obrigação, desse dever de cuidado, baseado na afetividade, na solidariedade familiar. Tá? Então, assim, a gente tem uma condenação, mesmo com o pagamento regular de alimentos. Quando não tem, inexiste esse pagamento, isso piora, né? Isso se agrava. Mas mesmo com o pagamento, a gente tem aí essa condenação por abandono afetivo. E o que vale pensar ele pagava os alimentos, ele não estava presente, ele tinha essa prática, pelo que a gente pôde, eu tive acesso aqui, ele tinha essa prática de postar foto com outro filho, né, de ter uma convivência com outro filho, e mesmo com essa argumentação, ele não conseguiu, né, construir uma defesa que invalidasse o reconhecimento do abandono afetivo. Mas aí a gente passa a questionar se, diante dessa questão do abandono afetivo, e aí, só retomar aqui que eu embarquei no caso, então a gente tem como fato, dentro da construção da causa de pedir, essa relação parental, que deixou de existir, ou nunca existiu, na verdade, porque às vezes o abandono pode se dar desde antes do nascimento, por omissão ou negligência desse genitor ou genitora. E a fundamentação jurídica que a gente tem dentro dessa causa de pedir está baseado num ato ilícito por violação do dever de cuidado, uma vez que a principiologia do direito de família traz o princípio do afeto, da dignidade, da solidariedade. Então, não é essa história que a gente já escutou, vocês já devem ter escutado também, mas o pai é obrigado a amar o filho ou a filha, a mãe é obrigada a amar o filho ou a filha. Gente, ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas a partir do momento em que você assume uma responsabilidade parental, você assume junto deveres decorrentes daquilo. Não dá para falar, não gostei, desisti, não quero mais. Tá? Então, a gente tem como fundamento jurídico dentro dessa causa de pedir um ato ilícito decorrente de uma violação do dever de cuidado. Isso, gente, a gente está pensando aí numa estrutura processual dessa ação de reparação, de indenização, de indenização não, de reparação para abandono afetivo, de responsabilidade civil para abandono afetivo. E se a gente passa ao terceiro elemento, que é o pedido, qual é o pedido que vem numa ação dessa? Condenação do réu à reparação, pagamento de um valor que, a princípio, viria para recompor aquele dano causado. Mas Fernanda falou, e Patrícia também, da questão de como recompor financeiramente um dano que é imaterial. E aí nessas ações de abandono afetivo, apesar da nossa discussão estar baseada, e aí a nossa discussão material dentro desse processo está baseada numa relação, numa questão de responsabilidade civil, qual o pano de fundo, na verdade, qual o conjunto fático desse meu processo? Uma relação familiar, ou a inexistência dessa relação familiar, né? Então,
o que a gente tem é a possibilidade de se cuidar, ou de pelo menos de uma abordagem dessa relação familiar. Pouco adianta uma simples condenação. Porque se eu condeno o pai ou uma mãe a uma obrigação de 50 mil ou do valor que seja, qual o efeito dessa condenação nessa relação familiar? Quais as consequências que eu tenho? Será que, em decorrência dessa condenação ao pagamento aí de uma reparação, eu vou ter uma mudança na postura desse genitor, dessa genitora? Será que, em decorrência dessa condenação, eu vou ter um estreitamento de laços, uma reconstrução dessa relação? Ou, possivelmente, eu vou ter aí um aprofundar desse distanciamento ou uma ruptura de vez dessa relação familiar? Então, pensando em outras formas de abordagem desses conflitos aí, quem já estudou comigo sabe, eu entendo que a mediação tem um lugar importante. E por quê? Porque as relações familiares, elas estão baseadas numa complexidade de vivências. Então, a gente tem aí uma diversidade de aspectos, que passa também pelo aspecto patrimonial, por óbvio, mas para além do aspecto patrimonial, a gente tem aspecto existencial, aspecto afetivo, e como uma condenação num valor vai ser capaz de atingir esses demais aspectos. E, por vezes, essas relações familiares, elas têm uma manutenção do conflito como uma forma de manutenção dessa relação. Então, por vezes, e aí alguns já escutaram, um processo gera outro processo, e a gente tem aquele ciclo de processos filhotes. Por quê? Porque a relação familiar, ela não é abordada de forma adequada. A gente não tem um gerenciamento real daquele conflito. Tá? Então, e essa abordagem adequada passa por caminhos outros que não necessariamente a tutela jurisdicional tradicional que a gente tem. Ótimo, vamos utilizar o judiciário sim, precisa sim, mas será que a gente tem outros caminhos? E talvez se a gente pensar naquele grau, naquela ideia do judiciário multiportas, talvez, e aí a gente tem como uma possibilidade a aplicação do artigo 334 do CPC, que traz a seção de mediação e audiência de conciliação. Por que não passar por um procedimento de mediação em que possibilita uma abordagem multidisciplinar? Porque se a relação familiar é uma relação baseada em princípios que percorrem aspectos que não apenas materiais e patrimoniais, por que eu vou utilizar um padrão e um modelo que só vai me dar uma resposta patrimonial e material? Um processo judicial tradicional, em que as partes não estão implicadas quando a gente trabalha aí com relações familiares, possivelmente não vai cuidar do pano de fundo. Quando a gente trabalha com aquela ideia de conflito real e conflito aparente, qual o conflito real existente nessa situação do abandono afetivo? Tá? Então, a abordagem multidisciplinar, através de uma visão sistêmica, cuidando de aspectos plurais, possibilitando uma compreensão do funcionamento do sistema, através de um processo de mediação, de um procedimento de mediação, tende a gerar resultados diferentes. E que resultados diferentes a gente pode conseguir através dessa mediação? Bom, primeira coisa é uma compreensão sistêmica que aqueles sujeitos, o genitor ou a genitora que abandonou, pode ter da situação que ele causou, que a omissão, a negligência dele gerou para aquela criança, ou não, nem só criança, né?
já adulto também. Mas qual foi o prejuízo, prejuízo para além financeiro, mas qual foi o dano causado àquele sujeito pelo abandono afetivo? E a partir dessa compreensão, talvez essa pessoa consiga identificar a sua responsabilidade naquele conflito. E identificando a sua responsabilidade naquele conflito, aí esse procedimento tem sim a possibilidade de ser reparatório, porque a reparação não precisa ser única e exclusivamente financeira. A gente pode buscar outras formas de reparação. A gente tem a possibilidade do sujeito reconhecendo o seu lugar ali de responsável pelo aquele dano, pelo aquele conflito, recompor uma relação familiar. E, gente, eu não estou falando aqui que todo mundo vai sair da mediação se abraçando, felizes para sempre, e vamos caminhar na praia, ver o pôr do sol. Não é isso. Mas é que as pessoas possam retomar uma relação, como o pessoal do direito diz muito, né, de urbanidade, de cordialidade e de responsabilidade pelos seus deveres, tá? A ideia é que os sujeitos envolvidos numa mediação desenvolvam uma perspectiva construtiva, colaborativa e que compreenda qual a sua responsabilidade. A gente sai do paradigma de culpa e passa ao paradigma da responsabilidade. Qual a responsabilidade desse sujeito que gerou esse dano? Compreendido isso, o que ele pode fazer para recompor esse dano? Para reparar esse dano? Será que é só o pagamento de alguma coisa? Tá? Então, através da mediação, eu entendo que com uma postura colaborativa, não retributiva, não punitiva, porque é isso que a Patrícia falou, a gente escuta muito dentro do direito penal em reduzir a punição, reduzir, né, uma busca, né, algumas vertentes de abolicionismo penal. A gente escuta muita gente falando nisso, que a punição não gera o resultado esperado. E por que numa relação familiar em que a gente precisa rever aquela construção, né, daquela construção social, eu vou punir? Será que a punição vai trazer o resultado esperado? Será que a condenação vai gerar naquele pai ou naquela mãe um desejo imenso de, vou recompor a minha relação com o meu filho? Vou recompor, vou retomar o meu dever parental? Então, que a gente possa pensar, e aí o objetivo aqui não é explanar o conceito de mediação, mas que a gente possa pensar na mediação como um modelo colaborativo e de reconhecimento de responsabilidades que possibilita a reconstrução de relações parentais, de relações familiares. E que por mais que aquelas pessoas, pai e filho, mãe e filha, pai e filha, que seja, qualquer uma dessas configurações, ou até no abandono inverso, né, do avô com o neto, com a neta, ou do filho que abandona o pai ou a mãe, mas que a gente possa revisitar aquela relação numa outra perspectiva. Tá? A ideia é que esse momento em que o sujeito, por vezes, busca o judiciário, que o judiciário reconheça que a simples subsunção do caso à lei não gera uma eficácia suficiente para recompor e abordar e gerenciar de forma adequada o conflito que que gerou aquele resultado danoso. Tá? Então, a ideia é um pouco essa, que o efeito pedagógico que a mediação pode gerar é diferente do possível efeito pedagógico de uma condenação. Então, acho que eu até extrapolei um pouquinho o tempo. Acho que é isso, trabalhar um outro viés, uma outra perspectiva que não a simples condenação, tá bom? Agradeço muito, estou muito, muito feliz de estar aqui. Sei que tem uma galera que é do direito penal e que está dando oportunidade aí para o direito de família, para os meios autocompositivos. E é isso, obrigado pelo carinho de todo mundo, pela paciência de vocês, e que a gente possa se ver
sempre, pelo menos por aqui, até isso tudo, a gente ter a oportunidade de estar junto de volta. Pessoal, boa noite. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu vou fazer a leitura das perguntas e caso alguém não entenda, eu vou pedir para a Inara jogar no chat, para que todos possam ler também. Vamos lá. A gente vai dividir em blocos, cada bloco com uma pergunta. Algumas perguntas são direcionadas, então eu vou informar quando elas forem, mas quando elas não forem, eu passo para vocês decidirem como vocês vão querer responder. A pergunta 1 é da Eli Santos e ela questionou a Patrícia. Ela perguntou: fazendo o TCC, você chegou a ver algum julgamento que determinou também terapia ou algo parecido? É interessante se perguntar, como eu falei aqui, eu cheguei a analisar 13 decisões. É importante falar que eu não esgotei 13 decisões, porque a maior parte dessas decisões estão em sigilo, então eu não posso falar pelas que eu não vi, mas dessas 13 decisões, nenhuma delas não só determinou a psicologia ou qualquer outro método. Dessas 13 decisões, todas elas, nenhuma delas arbitrou qualquer tipo de condenação que não fosse pecuniária. E é importante ressaltar também, como a Fernanda falou, que esse não é um tema pacificado ainda na jurisprudência. Muitos julgadores, muitos tribunais, muitos desembargadores, juízes não reconhecem o abandono afetivo como um ilícito civil. Então, eu encontrei aí nos meus julgamentos de análise alguns que foram improcedentes, que não reconhecem isso como um dever de cuidar, como a Nancy Andrighi, apesar do STJ ter ajudado um pouco mais a pacificar a jurisprudência, ter mais decisões nesse sentido hoje em dia, depois de 2012, mas não, das que julgaram procedente, todas elas fizeram uma condenação pecuniária. Vamos para a pergunta número 2. Ela é geral, não tem uma palestrante específica, então, como vocês quiserem responder. Nós estamos aqui pensando o Poder Judiciário nas relações familiares, não resolvidas pelo grupo familiar. Na lógica produtivista que vigora no Judiciário, facilmente verificável nas páginas dos tribunais, atualmente o TJ do Rio, por exemplo, anuncia o boom da produção em período de isolamento. Como em que medida podemos esperar que os donos da caneta não se deixem levar pelos mecanismos de opressão institucional e julgue de acordo com o juridicamente possível e também com afetividade? Afetividade, desculpa. Não sei se ficou muito clara a pergunta. Inara, você pode jogar, por favor, no chat? Entendi. Posso começar aí? Fiquem à vontade, Gisele e Patrícia, para... Bem, uma marca do direito de família, e alguns autores até trabalham essa questão, porque nós sabemos que o nosso sistema jurídico é o romano-germânico, é um direito trabalhado na legislação. Contudo, especialmente depois da Constituição de 88, a gente percebe um movimento de uma jurisprudencialização, se essa que a gente pode falar assim, dos nossos tribunais. Então, alguns autores até já comentam que nós estamos migrando para um sistema híbrido, né, que ele caminharia entre o romano-germânico e o sistema da common law, que é o sistema norte-americano, do direito inglês. Talvez a face onde isso mais se mostre seja dentro do direito de família. Nós tivemos, ao longo da trajetória do direito de família, especialmente da Constituição de 88 para cá, transformações assim radicais e absolutamente relevantes para a concreção da dignidade das pessoas dentro da sociedade brasileira. Como paradigma, a gente pode usar a decisão de 2011 do Supremo da união estável entre pessoas do mesmo sexo, podemos citar a equiparação sucessória entre casamento e união estável. Então, a jurisprudência, ela vem caminhando muito
no sentido de assimilar para o direito de família alguns valores que a sociedade tem refletido. Agora, a pergunta ela é absolutamente relevante na medida em que, quando a gente migra do direito de família puro, da relação existencial, para as relações onde há reparação financeira, o conservadorismo é a marca dessas decisões. Então, nós vamos ver, a Patrícia relatou muito bem, e outros trabalhos que a gente orientou, eu que já mencionei o trabalho da Tatiana, do abandono inverso, e outros trabalhos sobre abandono afetivo que eu lidei, os alunos fazem pesquisa e não encontram decisão. Aqui eu reputo, nessa necessidade, primeiro, de eu emitir uma decisão rápida, de eu cumprir meta, né? Historicamente, quem estuda processo sabe que um serviço e desserviço, na mesma medida, foi um projeto lançado pelo CNJ, chamado Meta 2. Depois daquilo ali, o judiciário nunca mais foi o mesmo. Impôs-se metas de decisão para o judiciário, o que é ótimo, mas, por outro lado, perdeu-se uma oportunidade de trabalhar uma customização, usando o neologismo, ou uma decisão mais artesanal. Então, a gente vê muitas decisões, a Patrícia falou no relato dela, que é copia e cola, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Especialmente, nós encontramos um padrão decisório conservador em decisões que tocam o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então, assim, o judiciário, tudo que mexe com dinheiro, o judiciário tem cautela. Essa lógica capitalista, essa lógica de preservação do patrimônio. O STJ, no voto paradigma, diz que ninguém é obrigado a amar ninguém, né? Naquela primeira decisão oriunda lá do Estado de Minas, diz que afeto é uma faculdade, e a Gisele está rindo, porque eu tenho implicância com essa decisão, né? Ele está dizendo, o amor não tem preço, e esse axioma, né, se na verdade você coloca como uma justificativa para eu não avançar na matéria, né? Se coloca que o amor não tem preço, que o amor tem que ser livre, que as pessoas têm que desenvolver relações de afeto e solidariedade à margem do judiciário, mas eu, particularmente, acredito numa mudança de cultura, né? Eu trabalho com direito de família em sala de aula desde 96, e eu percebo que, lentamente, nós conseguimos mudanças. Por exemplo, esse tema do abandono afetivo, ele é um tema de 10 anos para cá. Sequer se cogitava. Dano imaterial em relação familiar sequer era discutido. E aí, trazendo dentro da minha linha de tempo interna no direito de família, quando eu comecei a trabalhar com direito de família, se falava que a união estável era uma união de segunda classe, era uma união que era um arremedo de casamento e que ia destruir a família brasileira. Hoje, não só nós temos a união estável como uma realidade social consolidada, como a temos equiparada ao casamento na maioria das questões jurídicos sociais. Então, eu particularmente acredito num judiciário capaz de absorver essas transformações. Eu até postei no chat o link de uma sentença de primeiro grau de um juiz de São Paulo que não versava sobre indenização ou reparação por abandono afetivo. Era uma reparação não pecuniária, porque o que o filho queria? O filho queria tirar o nome do pai por ter sido vítima de abandono afetivo e inserir apenas um sobrenome materno, pelo qual ele era conhecido. E esse juiz de primeiro grau, o link está aí na conversa, né? Esse juiz de primeiro grau, ele autorizou essa mudança. O pessoal, estou vendo aqui Georgia, a Gabriela aparecendo aí, lá em DPG a gente falava, quando falamos de ato ilícito e reparação, que tem crescido no judiciário o número de soluções de reparação por dano moral que não passam pela reparação pecuniária, que não passam pelo dinheiro, tá? Então, talvez seja um caminho para essa mudança, a gente apostar
no fortalecimento de medidas reparatórias não pecuniárias, que tenham eficácia real para a recomposição do tecido familiar e, sobretudo, se esse tecido não puder ser recomposto, que haja pelo menos uma pacificação interna da vítima disso, né? Que eu acho que a vítima não pode ser desconsiderada em nenhum momento, tá? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que era mais ou menos o caminho. Então, eu vou seguir para alguma... Gisele e a Patrícia querem falar alguma coisa? Não? Tá. Eu vou seguir para a próxima pergunta, então. Os tribunais têm algum entendimento pacificado no sentido de a responsabilidade civil por abandono afetivo ser objetiva ou subjetiva? Bem, eu volto aí, estou ocupando, depois eu fico quietinha, tá, gente? Mas aí, o campo da responsabilidade civil, eu não resisto, fico coçando aqui. Em regra, as relações de responsabilidade civil no campo do direito de família, os tribunais têm decidido pela relação subjetiva. Então, o que eu preciso aferir a culpa, tá? Para que haja a responsabilização. E isso é um ponto bastante significativo que eu estava pensando para os dias atuais. Por quê? Por exemplo, um pai que se desvincula, estou falando pai porque 90% da guarda dos filhos continua faticamente com as mães. Então, imaginemos um pai que mora ou em outro país, ou em outro estado brasileiro, ou até mesmo em municípios próximos, mas que estão dentro do isolamento social. Né? Então, estão em isolamento social, pai de um lado, filho do outro. O pai está na condição de vulnerabilidade, a internet dele foi cortada, ele não tem Wi-Fi, ele não pode ir para o bar filar o Wi-Fi, ele não pode mais roubar o sinal do Wi-Fi do coleguinha, e ele isola o filho. Desse isolamento, surge um afastamento que tira o cotidiano desse pai com esse filho. E a vida vai seguindo, eles vão se afastando cada vez mais. Já livres da pandemia, daqui a 5, 6, 10 anos, esse pai poderia dizer, falar assim, olha, eu tenho uma excludente de culpabilidade. Porque tudo começou, o afastamento começou lá em 2020, quando houve a pandemia do coronavírus, e essa pandemia me trouxe uma situação inevitável em que eu não tive outra opção senão me afastar do meu filho. Não havia transporte público, não havia Wi-Fi disponível, o meu telefone estava cortado, estava recebendo a bolsa auxílio do governo que não chegava, e daí a vida me encaminhou para uma relação longe do meu filho. Poderia apontar isso como excludente de culpabilidade? Se nós adotarmos a teoria da responsabilidade civil subjetiva, sim. Eu excluo a culpa do agente, daquele que cometeu o dano, e, portanto, a reparação não será cabível. Agora, se a responsabilidade é objetiva, eu tenho um dever legal, né? Eu tenho um dever legal de agir, e eu só excluiria a responsabilidade objetiva se nós excluirmos o nexo causal, se eu puxar o nexo causal. Eu, particularmente, gosto mais da tese que a responsabilidade civil no direito de família ela é objetiva. Eu tenho um dever legal de agir que não necessita eu perquirir a culpa. O cuidado é um dever jurídico e, portanto, a responsabilidade civil deveria ser objetiva. Aí você fala assim, Fernanda, mas de onde você tira isso? Outra coisa que meus alunos de DPG amadíssimos já estão enjoados de me ouvir falar, que é meu preferidíssimo artigo 187 do Código Civil, que diz que todo aquele que excede os limites da boa-fé, da ordem social, da ética e causa dano, também comete ato ilícito. Então, o artigo 187, na leitura da maioria dos autores de responsabilidade civil, nos traz uma responsabilidade civil objetiva, fundada no artigo 187. Mas nós precisamos que vocês entrem no judiciário para mudar o entendimento. Gente, responsabilidade objetiva já, tá? Estou apostando, mas a jurisprudência hoje caminha para a responsabilidade civil subjetiva. Beijos, meus amados de DPG, gente. Muitas amadas e amados aí. Beijo.
Deixa eu só fazer um paralelo Claro. dessa questão. É porque a Fernanda estava fazendo uma abordagem aí da responsabilidade subjetiva e objetiva, e aí se a gente leva para o campo processual, a gente vai precisar perceber que se a gente trabalha com essa questão do abandono afetivo vinculado a uma responsabilidade subjetiva, necessariamente a gente vai ter que aprofundar o arcabouço probatório. Necessariamente a gente vai ter que gerar provas que normalmente são provas que trabalham com a privacidade e a individualidade das pessoas. Então, assim, a gente leva ao judiciário, coloca no processo e, ok, a gente pode fazer pedido de sigilo, tudo isso, mas porque trabalha com intimidade aí. Mas se a gente pensa que numa relação familiar, um abandono afetivo decorrente dessa relação parental e familiar que não foi cuidada e o sujeito não desenvolveu o seu dever de cuidado ali de forma adequada, a gente vai precisar, conforme a Fernanda falou, de comprovar, de provar a culpa daquele sujeito. Invariavelmente, o meu campo probatório vai ter que ser o quê? Muito mais profundo do que se ela fosse encarada e ela fosse admitida como uma responsabilidade objetiva, do que a Fernanda falou. Se a gente trabalha, se as relações de família se aproximam de uma responsabilidade objetiva, baseada nos deveres decorrentes dessa relação, por que não o abandono afetivo que decorre de uma relação familiar também não seria uma responsabilidade objetiva, por ter a violação de um dever? E, para além disso, qual o dano que a própria produção de provas num processo de responsabilidade civil por abandono afetivo pode gerar ao autor? Em que medida a gente pode acabar aprofundando esse sofrimento e essa dor do autor por ter que gerar prova e provas que deixem bem clara a culpa daquele réu? Era só isso. Trouxeram um caso hipotético, vou ler para vocês. Um caso de um pai idoso e hipossuficiente que pedia pensão para o filho. O réu argumentou que não deveria ter tal obrigação, pois seu genitor o abandonou quando era criança. Na sentença, a juíza deferiu o pedido, mas a pensão foi estabelecida em um valor mínimo. Existe alguma jurisprudência consolidada sobre a relevância do abandono afetivo para o deferimento do pedido de alimentos nos casos em que o pai é o autor e o filho é réu? Me corrigiram, não é um caso hipotético, é um caso verídico. Posso começar de novo, gente? Estou abusando, me cercei. Nós tivemos, eu tenho acesso a uns 3 casos desses, 2 no TJ, e para a revolta, né, para a revolta dos abandonados, digamos, né, da vítima desse abandono afetivo, porque o sujeito fica afastado do genitor a vida inteira. Aí, lá no fim da vida, o genitor volta e fala assim, não, eu quero alimentos. E as decisões que eu conheço, apenas uma em primeiro grau, usou um outro princípio, aí este não um princípio constitucional, mas um princípio estruturante da boa-fé dentro do direito civil, que é a vedação do comportamento contraditório, que é o venire contra factum próprio. Então, quem já estudou a matéria sabe que o nosso íntimo venire, né, que é o venire contra factum próprio, quer dizer, ninguém pode se valer do seu próprio comportamento, que foi um comportamento lesivo, que foi um comportamento incorreto, inidôneo, tá? E o juiz de primeiro grau disse o seguinte: se ele não foi pai quando o filho precisava de pai, agora ele não pode pedir alimentos, que ele está idoso. Mas essas decisões, quando chegam em segundo grau, os juízes vão e separam. Fala assim, olha, uma coisa é a responsabilidade civil por abandono afetivo. Estou no campo da pretensão reparatória. Outra coisa é o dever de alimentar, que lembram lá do início da minha fala, está no campo das obrigações familiares
patrimoniais e fundadas na solidariedade familiar. Então, as decisões, até onde eu tenho conhecimento, quando transitam em julgado, quer dizer, quando esgotam-se as instâncias recursais, elas são, não se considera o abandono afetivo como causa para elidir a responsabilidade alimentar, tá? Então, até onde eu tenho conhecimento. Eu não sei se Patrícia ou Gisele têm decisão em sentido contrário. Gisele, quer falar alguma coisa? Tá bom. Tem uma pergunta para a Patrícia. E a gente vai encerrar com essa pelo horário e também acho que foi mais ou menos isso que o pessoal limitou. Em sua pesquisa, foi realizada uma análise baseada nos pedidos dos autores? Você percebeu diferentes pedidos de tutela ou os próprios autores se limitaram ao dano moral? Além disso, como a pesquisa começou a partir do período de 2012, vigente ainda o CPC de 73, o pedido deixava com o juiz a valoração do dano. Já a partir de 2016, com a vigência do CPC de 2015, que passa a obrigar que o pedido estabeleça o quanto, você, Patrícia, percebeu um padrão nos valores de reparação de dano? A minha pesquisa ela não foi focada no pedido, eu fui fazer realmente uma análise das decisões, mas eu pude, sim, nas decisões que eu analisei, olhar os pedidos, e a maior parte delas vem diante do novo CPC, e elas deixavam para o juiz fazer a valoração, elas não estabeleciam um quantum. E na maior parte deles a gente via muita discrepância, e como eu falei com vocês, eu vi muitos casos em que a gente passava de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 450 mil, e um caso que foi o que me chamou a atenção, que foi o mais baixo de todos, que foi de 5 mil. 5 mil é o que geralmente você ganha quando você, sei lá, você cai numa calçada e você pede para o Estado fazer uma reparação. Assim, é muito difícil você fazer esse tipo de separação, né, do que você pode receber ali com relação a um abandono afetivo, a uma coisa que você vai carregar para o resto da sua vida, como uma coisa tão pequena do seu dia a dia. Mas não havia nenhum tipo na jurisprudência não há hoje, como a gente encontra, por exemplo, o que eu mencionei na minha fala da questão consumerista, que geralmente os juízes eles se escoram na jurisprudência para arbitrar. Então, geralmente uma negativação te dá ali uns 5 mil, aí uma cobrança de juros te dá tanto, enfim, geralmente tem um parâmetro, tem como, vamos dizer assim, uma tabelinha, mas nesse caso do abandono afetivo nós não temos. Simplesmente não tem nenhum parâmetro, literalmente da cabeça do juiz e do quanto ele acha que vale. O máximo que eles falam eu vou levar em conta a situação financeira do réu. E aí fica difícil, porque qual deve ser a situação financeira do réu para você arbitrar, por exemplo, 450 mil de indenização? Então, respondendo sua pergunta, em nenhum dos casos eu vi a pessoa pedindo um valor específico. O que eu via muito é uma reforma da decisão em segunda instância em relação ao valor. Muitas vezes o juiz concordava com a decisão da primeira instância, ele entendia que está certo, que realmente é devido, mas que esse valor está exacerbado. Então, assim, em nenhum momento eu vi jogar para cima, mas sempre jogando para baixo. Então, não. Peraí, 150 mil é muito, vamos dar 50 mil. 400 é muito, vamos dar 200. E esse de 5 mil era um caso que em primeira instância tinha sido negado, e aí em segunda instância foi dado esses 5 mil, que foi o caso da Nancy Andrighi, que foi o meu caso parâmetro no meu TCC. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Fernanda e Gisele. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que permaneceu até o final da live. Quero agradecer a presença de vocês, palestrantes. O CAEV está muito feliz com o resultado. A gente, na verdade, não estava esperando o engajamento que teve, e para a gente foi maravilhoso. A gente espera repetir isso muitas vezes, para a gente poder sentir esse calor da faculdade nesse momento. Isso é muito importante. A gente recebeu muita mensagem agradecendo, porque tinha muita gente precisando disso, precisando desse contato com a faculdade novamente. Então, o CAEV e
todo mundo da organização agradece muito pela presença de vocês, por vocês dedicarem esse tempo a gente, e também agradece as pessoas de fora do direito que vieram prestigiar. Muito obrigada. Posso, só antes de vocês encerrarem, dar só uma palavrinha? Claro. Então, eu não consigo escrever e falar e pensar tudo aqui ao mesmo tempo. Então, eu consegui acompanhar a mensagem do pessoal. Quero agradecer muito, muito. Primeira oportunidade de estar aqui, de estar com vocês, de dividir, de pensar junto, de refletir. A outra, a oportunidade de compartilhar um pouco de afeto mesmo. Acho que a gente está vivendo um tempo muito cruel, muito sombrio, e que se a gente não se cuidar, que se a gente não estiver junto, a gente emburaca mesmo. Por mais descolada e plena, se a gente não estiver junto, inevitável a gente cai. Então, que a gente possa continuar junto. A Fernandinha falou aí, a gente está aqui à disposição, como a gente puder colaborar, a gente colabora. E, para além disso, agradecer muito, muito esse movimento que o CAEV fez, que eu acho que é um movimento também de cuidado entre vocês, que fazem a faculdade funcionar, entre vocês que dividem conosco o carinho, o afeto. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Acho que a Tereza Tanuri falou do coletivo, a Cirandeiras estamos juntos. Preciso registrar que o Vinícius, que é meu amigo, foi meu aluno na Rural, está aí também. A galera do Direito Penal, que deu essa oportunidade, abriu o coração para o Direito de Família. A galera que está com saudade do processo. Vamos trocar, vamos pensar em estudar junto e vamos fazer esse tempo difícil ficar, nem que seja um tiquinho menos pesado, tá bom? Então, a gente está junto. Agradeço a Patrícia, que comprou esse barulho também. E obrigado de verdade. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Um beijo, um beijo, um beijo. Estou com muita saudade. Gente, posso... Aqui, rapidinho também, que Gi falou. Primeiro, pergunta para o CAEV. Vocês estão registrando quem está participando para depois a gente lançar como atividade complementar? Sim. Esse é o momento administrativo, gente. Todo mundo... desculpa, Fernanda. Os certificados vão ser enviados por e-mail, tá, gente? Fiquem tranquilos que todo mundo vai receber. Tá, então é isso. Eu já escrevi lá no chat, fiquei muito feliz e estou à disposição, tá? Não pensem que nós na administração não estamos trabalhando, e tão logo tenhamos, como a gente falou na reunião que tivemos com o CAEF, tão logo haja alguma novidade administrativa, eu vou lá para as redes sociais, a gente pode marcar um encontro, tá? Para a gente tirar as dúvidas de vocês e a gente fazer esse tempo ser mais suave. E eu quero finalizar agradecendo o Emanuel, que tirou uma foto minha gata. Eu fiquei ótima na foto, fiquei muito feliz da foto cartaz. Muito obrigada, me favoreceu muito, tá? Gente, brigadíssima, foi muito bom estar com vocês. Tá? Até a próxima e estou com muita saudade. Beijos. Gente, obrigada quem entrou, obrigada ao convite de todo mundo e a Gisele aí por ter me chamado para apresentar esse trabalho aí que foi pauleira da gente fazer juntas, a Fernandinha que esteve na minha banca, que falou coisas super fofas para mim e que eu guardo até hoje, ao CAEV por ter selecionado meu trabalho, que eu fiquei, gente, como assim o meu trabalho dentre todos? E eu sei que é difícil passar por esse tempo de quarentena, principalmente quem entrou agora, é muito desmotivador. Eu sei que quando entrei na faculdade, a gente, assim que no primeiro período enfrentamos greve de 4 meses, dava muita sensação de o que eu fiz com a minha vida, agora eu estou parada, não consigo estágio, não consigo emprego, enfim, é difícil, mas aproveitem, se aprofundem mais, tentem se conectar com as pessoas que vão entrar ali com vocês. Para quem já está na faculdade, comecem a pensar no TCC, comecem a pensar nas próximas matérias que vocês querem fazer, aproveitem para descansar, porque quando voltar vai ser uma correria para fazer prova, para fazer trabalho, vai ser aula dia e noite, todo mundo querendo adiantar. E muito obrigada, eu sinto muita saudade da UF, da Gisele, das todas que eu tive lá, dos momentos da cantina, do pátio, da faculdade caindo aos pedaços na nossa cabeça. Era muito bom e aproveitem muito porque dá vontade de voltar. Obrigada a todo mundo e um beijo.
Então, obrigada, gente. Vou encerrar a live por aqui. E boa noite para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau.